Boa noite para você que nos acompanha aqui no Facebook do Serra em Pauta, site voltado à cobertura política da região. Eu sou o jornalista Ariel Rossi Grifante e hoje damos continuidade às lives com os candidatos a prefeito de Caxias do Sul. Esta, que é a terceira entrevista da série, iniciada na segunda, dia 19, será conduzida em conjunto com o jornalista André Tages. O entrevistado de hoje é o candidato Carlos Búrigo, do MDB, que encabeça a coligação Vamos Abraçar Caxias, composta ainda por mais 3 partidos: o PSB, do candidato a vice-prefeito Eloy Frisso, o Cidadania e o Avante. Búrigo tem 56 anos, é formado em Ciências Contábeis e iniciou a vida pública em 1993, como o primeiro secretário municipal da administração de São José dos Ausentes, sua cidade natal. Foi 2 vezes prefeito do município e em 2005 assumiu a Secretaria da Fazenda de Caxias do Sul, permanecendo na função por 10 anos, os 8 do governo de José Ivo Sartori, seu colega de partido, e os 2 primeiros da gestão de Alceu Barbosa Velho, do PDT. Nos 4 anos de Sartori como governador, Búrigo permaneceu como secretário estadual do Planejamento, Gestão e Finanças, e desde 2019 é deputado estadual em exercício, completando assim 28 anos ininterruptos em funções públicas. Durante 1 hora conversaremos com o candidato e este vídeo será disponibilizado aqui na página do Serra em Pauta no Facebook logo após o encerramento da entrevista. Nesta e nas demais redes sociais e no site serraempauta.com você pode conferir os conteúdos como as reportagens de apresentação dos 11 candidatos a prefeito, os planos de governo de todos os concorrentes e as matérias de acompanhamento da campanha eleitoral. Boa noite, candidato Carlos Búrigo. Muito obrigado pela aceitação do convite, por estar aqui conversando essa noite conosco. Boa noite, André. Boa noite, Ariel. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Estamos. Boa noite a todos que estão nos assistindo aqui no Serra em Pauta. Muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que é um espaço importante para a gente conversar aí com todos, a comunidade aqui de Caxias do Sul, explicar um pouco, falar um pouco sobre o nosso plano de governo. Quando o candidato que os primeiros 20, 25 minutos de entrevista, nós vamos te questionar sobre o contexto político, como é que o senhor vê a sua candidatura, e a partir do segundo momento dessa entrevista, da segunda meia hora, a gente ingressa em temas sobre o seu plano de governo, que constam no seu plano de governo. Minha primeira pergunta é a seguinte: o senhor foi escolhido para ser aí o herdeiro político de Pedro Simon, de Germano Rigoto e José Ivo Sartori. Depois de 6 eleições com o Rigoto, em 88 e 96, e as de Sartori de 92, 2000, 2004 e 2008. Mas o senhor tem a necessidade de se tornar partido da população caxiense, mesmo tendo participado nas gestões do ex-prefeito José Ivo Sartori e por 2 anos na gestão do prefeito Alceu Barbosa Velho. A minha pergunta é: como é que o senhor pretende, numa campanha tão curta, se tornar conhecido do maior número de eleitores? E uma segunda: o seu governo ele será um retorno das administrações de Sartori, ou tem alguma diferença? Bom, primeiro eu quero dizer que, com muito orgulho, eu, depois que o Sartori, o Rigoto e até o senador Simon, né, que são políticos dessa nossa cidade, e o Sartori, especificamente, que foi prefeito durante 8 anos, depois deles eu sou candidato a prefeito pelo MDB. Então isso me enche muito de orgulho, mas ao mesmo tempo me dá uma responsabilidade muito grande de trilhar o mesmo caminho que trilhou o Sartori como prefeito dessa cidade, né? E enfim, na oportunidade que nós temos aí de mostrar para a população o que nós pretendemos fazer. Tenho muito orgulho também de ter participado da administração do Sartori, né? Eu que vim lá de uma cidade pequena, de São José dos Ausentes, vim para cá com a responsabilidade de cuidar das finanças públicas de Caxias do Sul, e também, a pedido do prefeito Sartori na época,
de liderar aí os grandes projetos, buscando os recursos a nível federal, e desta forma nós vamos continuar uma administração no sentido de cuidar das pessoas que mais precisam, né? Aquelas pessoas que dependem do poder público, seja na área da saúde, na área da educação, assistência, inclusão, mas também das obras de infraestruturas que Caxias muito precisa. O exemplo foi o Programa de Desenvolvimento do Interior, onde o Sartori sempre dizia que queria devolver para as comunidades do interior, para o colono, para o agricultor, aquilo que eles fizeram por Caxias do Sul. E eu tive a oportunidade pedida pelo Sartori de conduzir esse programa. Além de outras questões, como a visão de ter um represamento, a represa do Marrecas e adutoras, para represar água, e que quando se precisa água potável em Caxias do Sul, principalmente nos anos que temos seca, como foi esse ano, não falte água. Eu lembro que em 2005, quando nós viemos para cá, quando eu vim para cá e assumimos a administração, no mês de março faltou água nas regiões mais altas. Então, tudo aquilo que foi feito em termos de cuidar das pessoas, de uma visão de futuro que o Sartori fez, porque foi um administrador que teve um equilíbrio na sua administração, olhando para a infraestrutura, olhando para as pessoas e olhando para o futuro. Fez uma administração além do seu próprio tempo. E é isso que nós vamos fazer. É claro que nós estamos num outro momento, nós estamos num momento aí que tudo é muito mais rápido, a questão da comunicação, da tecnologia, da inovação, e mais ainda pela pandemia. Nós vivemos um momento muito diferente, porque o mundo todo experimentou, infelizmente, um ciclo do Covid-19, né, que as pessoas ficam infectadas, muitas pessoas morreram, as famílias perderam seus entes queridos, outros perderam os empregos, né, pelo momento que as pessoas tiveram que não abrir os seus negócios, suas empresas, outros perderam a sua capacidade de investimento nos seus próprios empreendimentos. Então, tudo isso nós vamos vivenciar a partir do próximo governo, em 2021, um pós-pandemia, muito diferente, e que, principalmente, para as pessoas que foram atingidas por isso, vão precisar muito do poder público, e nós estaremos lá com responsabilidade, com muita transparência, fazendo as políticas públicas para atender essas pessoas, mas também projetando o nosso município para o futuro. Certo. Com relação, inclusive, a isso, candidato, na entrevista que o serraempauta.com publicou em 6 de outubro, inclusive convidamos a quem nos acompanha para acessar o site e verificar o material da cobertura eleitoral. Apresentando a sua candidatura, o senhor destaca entre as propostas prioritárias a seguinte declaração: que Caxias, como maior cidade da região, deve liderar a união da Serra Gaúcha para reivindicar melhorias, sobretudo logísticas de transporte e produção, aos governos estadual e federal. O município ainda recebe muito menos do que arrecada e merece. Essa, fecha aspas, né, da sua declaração. Este é um pleito de que em todas as eleições a comunidade caxiense tem essa expectativa. E havia uma esperança que com o Sartori no governo do estado, depois de 2 vezes prefeito, e o senhor como secretário, esse tipo de demanda fosse atendida. Mas muito não ocorreu pela falta de recursos e a situação que o estado enfrentava. O que faz o senhor pensar que dessa vez vai ser possível atender esse tipo de reivindicação? Primeiro, nós temos muita responsabilidade quando a gente fala sobre aquilo que a gente quer fazer. Nós temos uma caminhada de muita responsabilidade em não prometer aquilo que a gente tenha dúvida se pode fazer. Quando a gente diz que nós vamos trabalhar muito para unir a Serra Gaúcha, é porque Caxias do Sul é a segunda cidade do estado do Rio Grande do Sul. Tem uma população de mais de 500 mil habitantes, quase 300 mil veículos, tem um orçamento de 2 bilhões e 300, e ela tem que ter o seu protagonista. É uma cidade que é o coração da Serra Gaúcha, onde nós temos 49 municípios que dependem também de Caxias do Sul na questão da saúde,
e Caxias do Sul não pode abrir mão desse protagonismo. Nós temos que, com muito diálogo, com muita conciliação, atrair os outros municípios para que, em conjunto, a gente possa nos transformar num importante bloco para reivindicar, seja do governo do Estado, seja do governo federal, aquilo que nós precisamos. Nós precisamos de logística. Nós somos o segundo polo metal mecânico do país. A nossa indústria que gera um PIB importante para a nossa região e também para o estado do Rio Grande do Sul. Mas nós estamos ficando isolados pela logística, porque o nosso custo de produção ele tem um peso da logística em 22%. Enquanto outras regiões do país, isso é em torno de 8%, 9%, 10%. Então, nós temos que trabalhar no sentido de melhorar a nossa ligação da Serra Gaúcha, de Caxias do Sul, com a capital do estado, com o Porto de Rio Grande, e temos que também trabalhar, e eu vejo muitas lideranças empresariais trabalhando com o Porto do Litoral Norte, que é aqui perto de Torres, Arroio do Sal, e nós também vamos trabalhar muito com isso, porque isso vai fazer com que Caxias do Sul e toda a região, e a região do Planalto, que é a região de Silo, perto do Passo Fundo, possa também escoar sua produção, e isso vai fazer com que a gente possa reter as nossas empresas aqui, reter os empregos e atrair mais empresas. O aeroporto de Vila Oliva, que foi o aeroporto que foi gravado no plano diretor, ainda quando o Sartori era governador em 2007. Eu tenho muito, e eu digo, e o Eloy Frício, que é o meu candidato a vice, foi o relator desse projeto e conhece muito esse projeto. E agora, o governo federal, o governo do Bolsonaro, dando as condições de construir um fundo que tenha recursos para o município fazer o aeroporto, nós vamos dar continuidade e tentar acelerar esse processo o mais rápido possível. Então, nós entendemos que Caxias do Sul tem que aumentar a sua matriz econômica, mas temos que privilegiar a indústria, que é a nossa essência, junto com o agronegócio e também comércio, serviços, e ampliar essa matriz econômica. A indústria é muito responsável pelo PIB, mas nós sabemos que cada vez mais nós temos a automatização das indústrias e muitas vezes a mão de obra são substituídas por máquinas e nós temos que gerar condições de termos mais postos de trabalho. E isso vai ser aplicado numa economia criativa, no turismo, receber as pessoas, no empreendedorismo, as pessoas gerarem o seu próprio negócio, o negócio da sua família. Então, nós teremos uma diversidade na matriz econômica para que Caxias do Sul volte realmente a ser protagonista da região da Serra Gaúcha, do Estado e do Brasil, né? E que Caxias possa liderar isso. Até porque a Serra Gaúcha é uma marca conhecida mundialmente e nós temos que utilizar essa marca. Nós temos que estar junto com Bento Gonçalves, com Gramado, com Canela, com Nova Petrópolis, com Vacaria, com os aparatos da Serra, e todos nós juntos fazemos um trabalho de reivindicar aquilo que nós precisamos para Caxias e para a nossa região. Candidato, no último final de semana, o senhor recebeu a visita do deputado federal Osmar Terra, que garantiu o apoio do presidente Bolsonaro na cidade. Na eleição de 2018, o governador, agora ex-governador, José Ivo Sartori, fez uma junção de nomes para ganhar apoio dos bolsonaristas. A junção ficou Sartonaro. O senhor pretende utilizar a mesma estratégia para buscar os votos dos eleitores do Jair Bolsonaro de Caxias do Sul? Sem dúvida que nós temos uma boa relação com o governo Bolsonaro, com o presidente Bolsonaro, com ministros, com a equipe técnica do governo. Nós estamos vendo que o governo Bolsonaro é um governo que privilegia muito as ações técnicas e tem importantes propostas para o Brasil, inclusive para desburocratizar, para fazer o país poder se reinvestir e girar a economia. E também tem algumas bandeiras que a gente compreende e que a gente apoia muito, que é o combate à corrupção, né? Privilegiar também os trabalhadores e os empregadores do trabalho, né? Essas leis que fazem a modernização do país, é importante, nós estaremos sem dúvida junto. Mas nós também temos relacionamento com o governo do Estado,
até porque nós conhecemos a máquina pública do Estado e muitas das pessoas que estão lá como secretários do Eduardo Leite, nós conhecemos e nós temos relação. Um exemplo que eu vou dar para vocês é que a primeira vez que a Secretaria, que a FEPAM fez uma audiência pública virtual, foi para o aeroporto de Vila Oliva. E eu e o vice-prefeito Eloy Frisso estivemos lá com o secretário Arthur Lemos, do Meio Ambiente, e também com a presidente da FEPAM, solicitando isso. E desta forma foi feito em Caxias do Sul. Então nós temos relacionamento importante. E o Osmar Terra é um meu amigo, deputado estadual, foi ministro, tem um belo relacionamento com o presidente Bolsonaro, com o ministro da Saúde, e a gente trabalhou também sobre a questão da saúde, pedindo que ele pudesse nos ajudar no sentido de a UPA aqui, que é o Postão, ela tem uma qualificação como UPA 3, e isso vai colocar recursos aqui no município, ele vai nos ajudar, e também quanto ao Hospital Geral, que está fazendo uma campanha brilhante, importante, que precisa de 37 milhões de reais, nós vamos reivindicar e vamos trabalhar para que o Hospital Geral possa receber esse recurso. Quero aproveitar e parabenizar toda a equipe diretiva do Hospital Geral, o Sandro, o reitor, o Cuiava, todas as entidades empresariais, o MOP, a SIC, e os prefeitos da região que abriram mão, cada um no seu município, de reivindicar pelo seu hospital, e todos em conjunto estão reivindicando como primeira prioridade na saúde na Serra Gaúcha, Hospital Geral. É dessa forma, com muito diálogo, conciliando, nós fazendo uma convergência de ideias é que nós vamos chegar lá. Então, o nosso governo vai ser um governo que vai discutir muito, vai conversar muito, teremos uma relação muito respeitosa com a Câmara de Vereadores, teremos uma relação de muito diálogo respeitosa com as entidades de bairro, teremos uma relação muito respeitosa com as entidades patronais e de trabalhadores, junto com a academia, com a URCS, com as faculdades, para que a gente possa construir o nosso projeto de governo. O nosso plano de governo, como eu mostrei aqui antes, é um plano de governo que se iniciou agora, mas é um plano que está aberto. Ele, a qualquer momento, ele pode ser incorporado ideias importantes, sugestões importantes, seja agora no período da campanha ou posterior, quando nós estivermos na prefeitura. Certo. Candidato, o senhor mencionou a relação com o governo federal e o governo estadual, e eu tenho duas questões com relação ao governo municipal. O quanto a sua candidatura é uma continuidade do governo Cassina, do prefeito Flávio Cassina, uma vez que o seu candidato a vice, o Eloy Frisso, é o atual vice-prefeito, e o vice-prefeito, inclusive, bastante atuante na gestão, junto com o prefeito Cassina. E a outra questão, também relacionada à figura do Eloy Frisso, que é um político, um gestor com bastante experiência em Caxias do Sul, vereador desde 1982, e algumas vezes titular, outras suplente, e com diversas participações em diferentes governos ao longo desse período. Porém, se verifica nas redes sociais, acompanhando a cobertura eleitoral, uma certa crítica, uma certa resistência ao nome do Frisso. Quando referem à chapa do senhor, existe uma crítica mais direcionada ao vice-prefeito, ao candidato a vice-prefeito, do que ao senhor. De alguma forma isso preocupa sobre a aceitação da candidatura pelo eleitorado? Bom, primeiro quero dizer que o governo do Cassina e o governo do Eloy restabeleceu o diálogo com a sociedade caxiense. Ele organizou os poderes e o relacionamento com as entidades. Isso é positivo. Enfrentou a pandemia com muita serenidade. Nós somos um dos municípios com mais de 500 mil habitantes com menor índice de infectados e de pessoas que morreram. Então, isso se deve também ao esforço que foi feito aqui, ao qual eu pude ajudar como deputado estadual. Quando as pessoas ainda queriam falar em política, lá no mês de março, abril, eu não falava. Eu estava lá no governo do estado, no governo federal, na minha função de deputado estadual, trabalhando para equipar as nossas estruturas hospitalares, seja com respiradores, com equipamentos, com leito de UTIs. É isso que nós fizemos. E, além disso, também conversando com os bancos, instituições financeiras, o Banrisul, para que o Pronamp pudesse chegar nas empresas que estavam com problemas, estavam fechadas, estavam quebrando, com juros baixíssimos e com o fundo garantidor do governo federal. Então,
ajudamos também aqui o governo do Cassina. E tenho visto bons avanços no governo do Cassina e do meu vice Eloy. Então, o que for bom, nós vamos continuar. O que nós temos que modificar, nós vamos modificar. Nós vamos receber o município com um orçamento com 160 milhões de déficit. Isso tem que ser enfrentado. Nós vamos receber uma previdência do município que tem problemas. Nós vamos ter que estudar e vamos enfrentar isso também. E quanto o Eloy Frisso, eu tenho muito orgulho de ter ele na minha chapa, porque não tem nada que desabone a questão de idoneidade do Eloy. Alguém pode dizer alguma coisa contra o Eloy em termos de idoneidade? Porque as pessoas falam do Eloy e que ele é um político que está há muito tempo na atividade, com 6 mandatos de vereador. Isso tinha de ser um bônus e não um ônus. É um cara experiente, um cara que conhece o poder legislativo, conhece executivos. Talvez ele tenha um pouco mais de resistência porque ele nunca ficou em cima do muro. Ele sempre foi um parlamentar que relatou ou discutiu os projetos mais importantes de Caxias do Sul, como a Zona das Águas, o parcelamento do solo, a própria desapropriação e depois indenização do terreno do aeroporto, enfim, alguém que nunca ficou em cima do muro e sempre teve posição. Então, eu tenho orgulho de ter o Eloy como candidato a vice. E isso faz com que a nossa chapa, tanto ele quanto eu, somos pessoas experimentadas no serviço público, pessoas que conhecem aonde estão os problemas, aonde estão os gargalos e quais são os caminhos para que nós possamos fazer com que essa amarra gigante que nós temos no poder público ela seja facilitada. Por isso que nós queremos fazer uma prefeitura digital para atender a todo cidadão. E quero dizer mais, tem muitos administradores que muitas vezes não querem tomar decisão, que fica mais fácil ficar em cima do muro, e aí ele se esconde atrás de uma questão burocrática, que eu não posso fazer isso porque a lei não permite, porque o decreto não permite. Não permite. Eu quero dizer que o nosso governo vai ser um governo que vai buscar as soluções. Se nós tivermos que, dentro da lei, dentro da legalidade, dentro daquilo que estabelece a lei de responsabilidade fiscal, dentro daquilo que estabelece as normativas do Tribunal de Contas, dentro daquilo que o Ministério Público exige, nós vamos modificar a legislação, vamos modificar os decretos, as normativas para melhor atender a nossa população, especialmente o nosso contribuinte e o nosso empreendedor. Candidato, minha próxima pergunta é: por que a sua candidatura é a melhor entre as 5 formadas por ex-secretários que integraram os governos do MDB e do PDT, as candidaturas de Adiló de Domênico, Antônio Feldman, Edson Neto e Vinícius Ribeiro? E quem é o seu principal adversário? Primeiro, eu quero dizer que a minha candidatura é uma candidatura madura, é uma candidatura experiente, uma candidatura que conhece o poder público, uma candidatura que, na minha vida pública, eu nunca tive nenhum tipo de suspeito, um arranhão. Fui prefeito em São José dos Ausentes, me elegi com 57% dos votos em 96, fui para a reeleição em 2000, me elegi com 88,92% dos votos, quer dizer que eu mostrei para a população o quanto nós trabalhamos para a população e ela reconheceu me levando a reeleição com quase 90%. Eu tenho uma experiência muito grande e tenho muito orgulho da oportunidade que o governador e, na época, prefeito Sartori me deu aqui em Caxias do Sul, de conduzir a secretaria, não vou dizer a mais importante, mas a mais delicada que nós temos numa prefeitura, que é a Secretaria da Fazenda, que cuida dos recursos públicos, da arrecadação dos impostos, de como que vai ser feito os investimentos, as políticas sociais, a investir na infraestrutura, que foi a Secretaria da Fazenda. Isso me deu bagagem, me deu experiência para que eu conhecesse não só a minha Secretaria da Fazenda, que eu atuava, mas que eu conhecesse como é que funcionava a Codeca, e fomos responsáveis por transferir recursos para a Codeca, para ela realmente implantar o sistema mecanizado do lixo, para fazer estradas, para recolher o lixo. Fomos responsáveis por também buscar recursos para entregar para o SAMAI, para fazer a barragem do Marrecas, para fazer o saneamento básico, na área da saúde, para fazer o postão que o Sartori fez, fazer o viaduto aqui da Saída de Farroupilha, fazer todo o reassentamento habitacional e a urbanização da saída para Flores da Cunha, a rotatória na saída de Nova Petrópolis, a duplicação da Perimetral Norte,
Tudo isso passou também por mim. E dessa forma eu conheci muito a minha secretaria, mas conheci todas as secretarias do governo, que precisa ter um equilíbrio na hora que o prefeito tem que tomar prioridades e ter decisão. Isso eu tenho convicção que me qualifica para ser um candidato preparado para esse momento. Um momento difícil, um momento pós-pandemia, um momento que o administrador terá que ter muita sensibilidade para cuidar das pessoas, nesse momento em que muitos que pagam o seu plano de saúde particular não vão mais conseguir pagar, vão ter que vir para o SUS. Outros tantos que pagam as escolas particulares para os seus filhos não vão mais conseguir pagar porque perderam emprego, vão buscar vagas nas escolas municipais, né? E tantos outros que vão precisar da área social da prefeitura. Me dizia o Eloy Frisso que a FAS entregava 1.000 cestas básicas até o ano passado, hoje está entregando 10.000 cestas básicas. Ninguém quer receber uma cesta básica de alimentos porque não precisa, as pessoas estão precisando. Então o prefeito vai ter que ter muita serenidade, conhecer a administração pública como um todo, seja na sua área social, na sua área de infraestrutura e de investimentos. É por isso que eu me sinto que estou muito bem preparado e vou fazer um governo com muito diálogo, ouvindo a todos, ouvindo todas as sugestões e construindo uma convergência para buscar o melhor caminho para Caxias do Sul. Quem é meu adversário? Meu adversário, nesse momento, talvez são as cicatrizes que essa pandemia está deixando. Tanto na questão familiar das pessoas que perderam seus entes políticos e que não querem falar, os seus entes familiares, queridos, e que não querem falar em política. As pessoas que perderam o emprego, as pessoas que tiveram os seus negócios fechados ou tiveram uma rentabilidade menor e que estão com dificuldade de conversar em política, e nós temos que compreender isso. Então, talvez esse é o maior adversário, mas, infelizmente ou felizmente, nós vamos ter eleição no dia 15. Alguém vai se eleger de prefeito, alguém vai se eleger vice-prefeito, vamos ter 23 vereadores e nós precisamos que as pessoas conheçam os candidatos, que analisem seus currículos, que olhem o seu plano de governo, que olhem como é que foi o seu passado e que possam escolher o melhor candidato a prefeito e os melhores candidatos a vereadores que a gente quer que seja, evidentemente, eu e o Eloy como prefeito e vice, e os nossos candidatos a vereadores aqui da nossa coligação. Candidato, a propensão de segundo turno, ela é certa em Caxias do Sul pelo número grande, recorde de 11 candidaturas. Nós temos 5 candidaturas bem identificadas à direita, 5 de centro-direita, incluindo a do senhor, e uma candidatura de esquerda. Desse modo, temos 2 cenários possíveis. A candidatura de esquerda contra um adversário de centro-direita e direita, ou 2 candidaturas desse campo, centro-direita e direita. De qualquer modo, vai ser necessário compor, natural, nas eleições de 2 turnos, compor alianças para vencer a eleição no segundo turno. E aí isso remete a uma questão que foi bastante questionada na última eleição e que se mostrou, de certa forma, rejeitada pela população caxiense, incorporada no discurso do então candidato Daniel Guerra, o grande acordo, né, que o Sartori construiu lá atrás, desde 2004, mas que foi rechaçado no último pleito. Como é que o senhor pensa em lidar com isso, ao mesmo tempo compor essas alianças e evitar esse tipo de argumento de que esse seria um grande acordão para voltar a tomar a prefeitura? Bom, primeiro quero dizer com muita tranquilidade que o meu governo, que o nosso governo, ele não vai ser nem de esquerda nem de direita. Nosso governo vai ser para as pessoas. E tudo aquilo que são políticas que dizem que é identificada para a esquerda e que forem boas, será praticado no nosso governo. Todas aquelas políticas que dizem que é de direita e é bom para as pessoas, nós vamos colocar em prática no nosso governo. Então, o nosso governo será um governo de diálogo e vai ser um governo de visão de futuro. Nós queremos administrar a Prefeitura de Caxias não para os próximos 4 anos, mas projetá-la para os próximos 5, 10, 20, 30 anos, porque as pessoas precisam e elas vivem além do nosso mandato. Nós, como nos elegemos, nós ficamos 4 anos e vamos embora. Os servidores públicos ficam lá, a população continua, as empresas continuam e nós temos que garantir esse futuro. E a composição do segundo turno não podemos adiantar. Não sei o que vai acontecer no segundo turno. Agora, nós temos muita responsabilidade para qualquer tipo de composição que nós fizermos, nós preservarmos aquilo que é de mais importante da prefeitura. A transparência, a verdade,
pessoas qualificadas para entregar serviços qualificados para a população. Candidato, nesse momento a gente faz a virada dessa entrevista, a gente deixa de falar sobre o cenário político que ocorreu nessa primeira meia hora e damos início à apresentação das propostas que a gente identificou como mais relevante para tratar nessa entrevista de 1 hora. A primeira pergunta é sobre o senhor propõe realizar uma reforma na estrutura administrativa. Eu gostaria que o senhor comentasse se isso significa a redução de secretarias. Um outro assunto que ele é bastante abordado e também foi bastante tratado pelo ex-prefeito Daniel Guerra foi com relação ao número de CCs. Eu queria que o senhor expusesse sobre de que forma o senhor pretende fazer essa reforma administrativa. Bom, primeiro, eu cito o exemplo do governador Sartori no Estado. O Sartori nunca prometeu que ia reduzir secretaria, que ia reduzir CC, ele sempre prometeu que ia fazer o que precisa ser feito. E assumindo o governo do Estado, e coube a mim essa responsabilidade, fizemos um diagnóstico em raio-x em todas as estruturas do Estado e apresentamos uma reforma de modernização administrativa. Nós vamos fazer isso em Caxias do Sul, não podemos admitir que uma ou duas estruturas, seja ela secretaria ou departamentos, possam fazer o mesmo trabalho, o mesmo serviço. Nós podemos também fazer com que algumas estruturas, que alguns processos tenham que passar por diversas estruturas, demorando para que as licenças ambientais, os alvarás demorem a sair para que a vida aí fora possa andar rapidamente, cruzamento com o empreendedor, nós não teremos dificuldade de modernizar essas estruturas, né? Nós vamos estudar, já estamos estudando isso, e no momento adequado a gente vai fazer essa revisão. Quanto à questão de servidores públicos, eu sou servidor público na Prefeitura de São José dos Ausentes com muito orgulho. A minha esposa é professora do Estado, né? O Eloy Frisso também é servidor público, e a gente tem muito respeito pelo servidor público, e nós sabemos que quem entrega o serviço à população é o servidor público. Quem fica na administração pública e vai dar continuidade aos projetos que nós iniciamos é o servidor público. Então, nós vamos qualificar o servidor público, respeitar os servidores públicos, ter um diálogo permanente com o servidor e com os sindicatos, tá? Mostrando qual a realidade que nós estamos vivendo, seja ela econômica, seja ela que a nível administrativo, né? O mundo mudou, o mundo se modernizou, as empresas mudaram e o poder público também precisa mudar. Quanto a CCs, com muita tranquilidade eu venho dizer para vocês que o que nós temos que fazer é ter CCs preparados, qualificados, responsáveis, sérios, que possam fazer a ligação entre o prefeito, o vice-prefeito, os secretários com os servidores públicos, com muito respeito, fazendo que as nossas políticas públicas possam ser encaminhadas. É dessa maneira que nós vamos trabalhar e é isso que nós vamos fazer. Candidato, nós temos quase 34 minutos de transmissão, são 26 minutos restantes. Eu vou lhe pedir para... Nós queremos abordar o máximo possível de temas selecionados do plano de governo para tentarmos cronometradamente as respostas em até 2 minutos para podermos abranger o máximo das suas propostas. Aí já fica um treino para os debates, né, que eles vão dar 1 minuto para falar, 30 segundos para réplica. Então vamos tentar dessa forma. Com relação à gestão ainda, candidato, o grande desafio que qualquer um que for eleito, qualquer um dos concorrentes que for eleito vai enfrentar a partir do ano que vem, é em relação à indenização à família Manha Bosco, né, cuja área doada ao município foi ocupada irregularmente desde os anos 70, se tornou uma situação habitacional consolidada e o município foi condenado a pagamento dessa indenização à família, que em março desse ano está fixada em 650 milhões de reais. É quase 1/3 do orçamento projetado para o ano que vem de 2 bilhões e 300 milhões. Qual é a solução que o senhor encaminha para esse assunto? Primeiro, eu acho que esse valor é um valor absurdo, um valor fora da realidade. Infelizmente, o município tem perdido na justiça. Mas, recentemente, o governo municipal ainda conseguiu recorrer, porque a decisão que foi feita
na Justiça foi 4-3. E como ela não foi por unanimidade, ele tem ainda uma condição de recorrer para o colegiado. E foi isso que o governo Cassina e Eloy Frison fizeram. Então, nós vamos esgotar todas as nossas alternativas jurídicas, né? Mas também podemos estar conversando, sim, com a família, para que a gente possa, com muita transparência, e não só com pessoas que representam também a sociedade e entidades aqui de Caxias do Sul, para que isso fique bem transparente e verdadeiro, se o valor for um valor adequado, nós podemos estar conversando sobre composição de fazer algum acerto. Agora, primeiro nós temos que esgotar todas as nossas chances na Justiça, e é isso que nós vamos fazer. Candidato, no seu plano de governo, o senhor fala sobre reorganizar as finanças municipais e a da Codeca. O senhor esteve, durante 10 anos, com a chave do cofre da prefeitura, como popularmente se diz. O que o senhor pretende fazer para não entregar um governo, se caso o senhor for eleito, não entregar um governo 4 anos depois, quebrado, como o senhor e o ex-governador Sartori pegaram quando ele foi eleito? Primeiro que nós temos que ampliar a nossa base tributária, não aumentando impostos, mas a gente tem que ampliar. Como é que a gente amplia isso? Fazendo com que a economia seja aquecida, seja ativada, que nós possamos ter uma indústria e empresas que possam cada vez mais investir. Não podemos ter uma prefeitura que leva 2 anos, 2 anos e meio para liberar um alvará. Não podemos ter uma prefeitura que demora 2 anos para que saia uma licença ambiental. Se a gente desburocratizar e fizer uma prefeitura digital, temos certeza que isso vai ser mais rápido, nós teremos melhores condições de adequar as receitas da prefeitura. Também vamos cuidar para que as nossas despesas elas sejam aquelas despesas de responsabilidade do município. Quanto à Codeca, nós já recebemos em 2005 a Codeca com prejuízo. Resolvemos o problema da Codeca, tanto é verdade que repassamos recursos para a Codeca para que ela pudesse fazer seus investimentos, inclusive a aplicação e investimentos na coleta de lixo mecanizada. Nós sabemos que no governo passado nós tivemos em torno de 300, 400 servidores da construção civil da Codeca, que faz estradas, que ficaram parados, recebendo seus salários, mas não produzindo para que a Codeca pudesse receber esses recursos. Então, nós vamos adequar isso, nós vamos diminuir as despesas desnecessárias e vamos conversar, sim, internamente no governo para buscar um equilíbrio na Codeca, para ela continuar fazendo o trabalho bem feito que ela sempre fez, principalmente na questão da limpeza, do recolhimento do lixo, que é reconhecido em Caxias do Sul. Pena que nos últimos anos esse trabalho fabuloso que a Codeca fez não foi visto, mas nós vamos recuperar a Codeca sem dúvida. Esse é um tema que a gente vai tratar logo mais adiante, candidato. Para dar continuidade à entrevista, minha próxima pergunta é sobre, o senhor trata no plano de governo também, sobre a atualização permanente do plano diretor da cidade. O plano que foi aprovado no final do ano passado e que retornou agora à Câmara para algumas correções. O que precisa ser melhorado constantemente? Quais as suas propostas? Bom, primeiro que nós temos que nos adequarmos sempre às novas realidades. Então, um plano diretor ele tem que ser constantemente discutido com a sociedade, principalmente aqueles que atuam nessa área, com as entidades, e temos que estar permanentemente conversando concomitante com o governo federal, que tem a legislação sobre os planos diretores também dos municípios, e atualizando esse plano diretor. Eu vou dar um exemplo para vocês. A questão do distrito industrial, que muitos dizem que nós temos que ter um distrito industrial. Nós temos que discutir com a sociedade e com as entidades e com o mundo empresarial se nós queremos um distrito industrial num lugar só ou nós queremos ter diversas células que possam receber as empresas para que a gente não obstrua o transporte coletivo todos para um lugar ou direcione para um lugar. Isso tudo tem que ser permanentemente estar dialogando com o plano diretor. A nossa divisa da região urbana com a rural, nós temos que discutir
a cidade cresce, a cidade tem que dar oportunidade para que ela possa crescer, tanto na sua área residencial, na sua área empresarial, e esse tem que ser uma discussão permanente junto da nossa Secretaria de Planejamento, com as entidades, com a Câmara de Vereadores, respeitando a visão de cada um e construindo um plano diretor que seja o mais adequado e democrático dentro da nossa cidade. Candidato, ainda em termos de discussão, uma das propostas do senhor é o resgate do modelo do orçamento comunitário, que foi implementado no governo Sartori. Esse tipo de modelo. O ajustamento já vinha do governo anterior, do governo Pepe Vargas, orçamento participativo. O grande desafio desse tipo de proposta é atender à expectativa da população, né? Talvez o público em geral já seja de conhecimento que sobra muito pouco do orçamento, em torno de 5%, dependendo da prefeitura, das condições econômicas, para investimento em obras. Como que o senhor pretende fazer para que essa expectativa por demandas seja no máximo atendida com um orçamento restrito? Bom, primeiro tu tem que ser verdadeiro com a população e com o seu contribuinte e com as pessoas que precisam do serviço público. No governo Sartori, eu lembro que quando fizemos o orçamento de 2006, nós colocamos no governo uma previsão de 12 milhões para o orçamento comunitário. Muitos acharam pouco, mas era o que nós podíamos colocar. Terminamos o ano de 2006 realizando quase 30 milhões de investimentos. Então, fizemos muito mais do que a expectativa da população. No ano de 2007, eu era o secretário da Fazenda, nós colocamos 14 milhões, 2 milhões a mais. Realizamos, de novo, quase 30 milhões no orçamento comunitário. E assim por diante. O que você tem que fazer é ser verdadeiro com as pessoas, dizer aquilo que você pode fazer e cumprir. Vou dar um exemplo no governo do Estado. A maioria dos governadores que saíram do Estado colocavam na consulta popular do Estado em torno de 250 a 300 milhões. Não cumpriu nem 40 nem 50. O governo Sartori, no primeiro orçamento, nós colocamos 50 milhões. Cumprimos os 50. No segundo, colocamos 60 milhões. Cumprimos com os 60 milhões. O que nós temos que fazer é ser verdadeiro com a população e dizer o valor que a gente tem condições de aplicar e cumprir. O que nós entendemos que não pode acontecer é as pessoas criarem uma expectativa errada com a população e no orçamento. Seremos verdadeiros, conhecemos os números, sabemos o que pode ser feito e não vamos enganar nunca o nosso contribuinte e a nossa população. Candidato, uma das formas, o senhor disse que pretende aumentar a arrecadação do município, uma das formas é atrair novas empresas e manter aquelas que já estão em funcionamento na cidade. O senhor apresenta no plano de governo uma proposta de criar uma política municipal de incentivos fiscais para a instalação de negócios relacionados à economia criativa e economia verde. Essa proposta pode ser ampliada para empresas de grande porte também? Olha, eu acho que, primeiro, todo administrador ele tem que buscar trazer empreendimentos para a sua cidade, seja ele de grande porte, porte médio, pequenos, porque isso são vagas de empregos e são mais pessoas que vão trabalhar e vão ter uma remuneração para suprir a necessidade das suas famílias. E também para que poder ter um crescimento social, profissional, isso nós vamos fazer. A primeira ação que nós vamos fazer é tratar o contribuinte com muito respeito. Queremos criar, dentro da prefeitura, um ambiente amigável às empresas e aos empreendedores, que nós possamos facilitar tudo aquilo que ele precisa da prefeitura. Eu costumo dizer que nós, muitas vezes, as pessoas dizem que se relacionam com a Secretaria A, com a Secretaria B. Nós queremos que o contribuinte se relacione com a Prefeitura de Caxias do Sul. A nossa divisão por secretarias é para a gente melhor fazer a gestão, para que nós possamos acompanhar os processos e os projetos, né? Para que a gente possa acompanhar as metas, os indicadores e os resultados. E isso nós vamos fazer e acompanhar com muita eficiência. E dessa forma, sem dúvida, nós estaremos aí abrindo um ambiente propício de negócios para todos os empreendedores aqui de Caxias do Sul que querem ampliar suas empresas, seus negócios, mas também outros que certamente vão vir para Caxias do Sul. Continuando na mesma área do desenvolvimento econômico, candidato,
tem um tema que ele precisa ser, o próximo prefeito precisa dar maior atenção, que é com relação ao comércio ambulante, principalmente nas ruas do centro da cidade. É uma demanda histórica já do setor do comércio. Qual a sua proposta para tentar solucionar essa questão? Bom, primeiro, com muita tranquilidade, eu vou dizer que nós vamos terminar com o comércio ambulante nas ruas de Caxias do Sul. Não podemos admitir que os lojistas, que o empresário que paga aluguel, que paga os seus impostos em dias, que abre postos de trabalho, que paga o salário dos seus funcionários, possam ter na porta de suas empresas, de suas lojas, pessoas vendendo produtos sem pagar nenhum tipo de imposto e muitas vezes não sabendo qual é a origem desse produto. Nós vamos fiscalizar tanto os vendedores ambulantes quanto as pessoas ou aqueles que fornecem a mercadoria, porque nós não sabemos de onde que vem essas mercadorias. Agora, não seremos também insensíveis às pessoas que são os trabalhadores como vendedores ambulantes. Nós vamos qualificar essas pessoas, nós vamos incentivar para que busquem um emprego formal e que talvez possamos até buscar, como fizemos isso no governo Sartori, um lugar específico, que foi a construção do camelódromo que nós temos hoje, né, que está ali entre a Rua Júlio e a Rua Sinimbu, e que vocês bem lembram que em 2005 estavam ao longo da Rua Montauri e um pouco na Júlio de Castilho. Então, temos tranquilidade de dizer que nós vamos fiscalizar e vamos terminar com os ambulantes nas ruas principais de Caxias do Sul. Eu tenho visto que muitas vezes as pessoas começam a vender tudo que é tipo de coisa na frente dos comércios, inclusive até comida, né? Nada contra isso, mas cada um tem que ter. Caxias do Sul precisa ter um regramento. As cidades, para funcionarem, precisam ter um regramento e nós vamos regrar também isso. Candidato, com relação a trânsito e mobilidade, o senhor anuncia no plano a construção de acessos, elevadas, rotatórias, túneis e anéis viários em pontos estratégicos. Eu queria que o senhor especificasse onde e quais seriam essas obras. E para aproveitar, em função do tempo, eu vou emendar duas propostas que estão no plano que são relativas ao tema. O senhor menciona a captação de recursos para obras do contorno sul, ligação da RS 122 com a Rota do Sol e o desenvolvimento de estudos para a implantação de um veículo leve sobre trilhos. Nesse caso, qual seria o trajeto? Bom, primeiro quero dizer para vocês que nós vamos discutir com a sociedade um plano de mobilidade urbana, que ele possa privilegiar os pedestres, que é quem mais precisa ser respeitado no trânsito, com certeza, os ciclistas, o transporte coletivo, os motociclistas, até porque hoje os entregadores delivery são muitos que usam motos, enfim, todos os veículos que passam nas vias principais do centro ou nas perimetrais, nós temos que discutir isso. E para isso nós podemos ver quais são os modelos que nós temos em cidades, seja aqui no Brasil e em outros países. E temos que trazer esses modelos e adaptar a nossa cultura e aquilo que o povo caxiense tem como cultura, seja na questão do transporte urbano ou de transporte de fretamento. Nós temos que discutir isso com a sociedade e ouvir a todos. É isso que nós vamos fazer. Quanto a veículos sobre trilhos, a gente tem 2 ou 3 alternativas. Por que nós não podemos ter a ligação da São Pellegrino com Lourdes aqui, com veículos leves, com menos parada de ônibus? Isso tudo nós vamos fazer o estudo, não temos problema nenhum. Quanto à questão de túneis, viadutos, isso nós sabemos, os gargalos de Caxias do Sul, tem vários locais que nós precisamos tirar as sinaleiras e construir viadutos ou túnel. Fizemos isso no governo Sartori, na saída para Farroupilha, que na época até fomos criticados, que estavam fazendo uma obra antes do tempo. Olha o que está servindo. Já imaginaram se continuasse as 16 sinaleiras naquela região, que seria do trânsito, que já é caótico em Caxias do Sul? Então, nós vamos verificar aonde nós precisamos, primeiro, ter prioridade. E vamos buscar esses recursos junto ao governo federal, junto aos órgãos financeiros, para que a gente gradativamente pode fazer.
Então, isso nós vamos estudar dentro das possibilidades do orçamento público que nós temos em Caxias do Sul. Agora, todos nós sabemos que Caxias do Sul precisa construir elevadas, túneis, desafogar a cidade, como nós fizemos no governo Sartori, e isso nós vamos buscar permanentemente essas soluções. Candidato, o próximo tema é sobre transporte coletivo. Gostaria de saber sua opinião sobre a concessão. A concessão ela está sendo discutida na Câmara de Vereadores. A Prefeitura recentemente apresentou uma proposta. O senhor acha que ela deveria ser concluída neste final de governo? Ou este assunto deveria ter andamento para o próximo prefeito? Bom, pelo que eu estou sabendo e estou a par, a atual administração está trabalhando para que o edital já está pronto, se não me engano está sendo discutido, que ele saia ainda esse ano, né? Não tem problema nenhum. Existe uma modelagem que foi feita, e se isso não for feito nesse ano, não tiver tempo de o governo fazer, ou faremos nos primeiros meses do nosso governo, sem problema nenhum, privilegiando o preço da passagem, olhando o número de veículos que tem que ter nas linhas de ônibus, qual é o tempo e a distância que vão percorrer das paradas de ônibus, dos pontos da cidade, nas estações de transbordo, para entregar à população um transporte moderno, um transporte que dê conforto, um transporte rápido e com preço adequado. Essa conjugação de fatores, ela tem que ser analisada para que a gente possa ter um resultado positivo para a população de Caxias do Sul, principalmente para os trabalhadores, que são aqueles que mais usam o transporte para se deslocarem de suas casas até o trabalho e para voltarem do trabalho para as suas casas. Candidato, temos dois temas que estão bastante presentes com relação a patrimônio simbólico e físico, do ponto de vista da cultura, do turismo, do espaço público. Qual o seu plano para a ocupação do Complexo da Maesa, para o aproveitamento do Parque da Festa da Uva e da Festa da Uva como evento? E aproveitando no seu plano também de governo, cita a criação de um parque de exposição agropecuária. Qual seria o encaminhamento desses temas? Bom, primeiro, com a questão do Maesa, a gente fala com muita tranquilidade, porque foi no governo Sartori que nós efetivamos a transferência daquele prédio da Maesa para o município de Caxias do Sul. Tá? Sabemos, e todos nós sabemos, que existe já um projeto que diz que vai ser alocado ali naquele prédio. É um centro cultural, que vai ter diversos... vão ser reverenciados diversos aspectos da nossa cidade, como a Festa da Uva, como o museu aqui da questão da indústria, enfim. Teremos também um complexo gastronômico, né, que o mercado público, né, um centro de eventos também dentro da Maesa, serão alocados 2 ou 3 secretarias, e tudo isso nós vamos cumprir. Porque quando o Estado entregou isso para o município, foi preciso o município entregar um plano de ocupação, e esse plano vai ser cumprido. Vamos buscar parcerias na iniciativa privada para que isso possa ser feito. Quanto à questão da Festa da Uva, nós entendemos que aquele espaço é muito importante, mas que ele é ocioso, ele poderia ser melhor ocupado. Então, nós vamos estudar no sentido de fazer parcerias para que ele possa ter uma ocupação melhor e sem dúvida, preservar as datas importantes que o município precisa, como para a Festa da Uva, como para a Semana Farroupilha, enfim, tantos outros eventos que o município tem prioridade de fazer lá. Mas buscaremos parcerias para que ele tenha um custo menor por mês e tenha uma ocupação melhor. Tu me falou também contra um local para feiras de agronegócio. Também, eu acho que a gente tem que valorizar quem é o nosso produtor rural, para que ele possa ter um espaço para fazer feiras, para comercializar seus produtos, e é isso que nós vamos discutir também, dando oportunidade para que o nosso produtor rural, para que as agroindústrias, que foram muito castigadas nos últimos anos aqui em Caxias do Sul, possam ter uma importante relevância na nossa comunidade. Candidato, nós temos 5 minutos e meio para concluir a nossa entrevista, e temos ainda 3, 4 temas. Gostaria que o senhor falasse em 1 minuto cada um desses temas. O primeiro é educação.
o senhor fala em expandir as vagas na educação infantil. Qual é o melhor modelo para isso? E é possível zerar o déficit de vagas? Olha, as vagas sempre elas estão sendo criadas, porque as mães elas precisam trabalhar, e muitas delas são até chefe de famílias e precisam trabalhar. E nós temos que ter espaço para colocar essas crianças. Nós vamos ampliar, sem dúvida, fazendo parcerias com entidades, como fizemos no governo Sartori. Mas a educação não é só isso. Nós precisamos cuidar dos professores, dos alunos, nesse momento pós-pandemia, que a educação nunca mais vai ser a mesma. Nós teremos aí uma educação que se possa dizer que é híbrida, que as professoras vão dar aula presencial, mas também virtualmente. E nós temos que levar o sinal da internet para todas essas crianças. Então, trataremos a educação com muita responsabilidade. Com relação à saúde, secretário, o senhor anuncia... candidato. O senhor anuncia a ampliação do horário de atendimento em algumas UBSs e o aumento do atendimento pediátrico. Qual seriam essas UBSs que o senhor visa essa tarefa e qual o modelo de gestão que o senhor defende para as unidades de pronto atendimento? Bom, primeiro eu quero dizer que nós vamos estudar quais são as UBSs que têm uma demanda maior. E nessas UBSs que têm uma demanda maior, certamente nós teremos que ter mais profissionais, mais médicos, mais enfermeiros, né? E vamos expandir esse horário. Quanto à consulta especializada, seja na pediatria ou seja em outras, é evidente que nós vamos ampliar isso, até porque temos uma fila esperando essas consultas, e nós vamos fazer mutirões para que a gente possa fazer esse atendimento. E quanto à questão das UPAs, nós vamos continuar valorizando as parcerias, principalmente com as universidades, com quem tem condições de dar um atendimento para a população com um custo menor e com um atendimento mais qualificado. Mas sempre levando em conta também os nossos profissionais, os nossos médicos, nossos enfermeiros, nossos técnicos de enfermagem, que são muito qualificados. Candidato, apesar de não ser responsabilidade do município, a população cobra muito por segurança. No seu plano de governo, o senhor registrou que pretende investir no cercamento eletrônico da cidade, com recursos próprios, com parceria, sob o comando da Brigada Militar ou da Guarda Municipal? Bom, primeiro nós queremos qualificar a nossa Guarda Municipal e ampliar o seu atendimento, respeitando as suas atribuições e conversando com os servidores. Segundo, nós vamos sim fazer o cercamento eletrônico em parceria com o Estado, em parceria com o governo federal e também com orçamento próprio. A gente não precisa fazer a execução com recurso apenas de uma origem, podemos fazer esta composição e vamos fazer. Também vamos reestruturar a polícia comunitária que nós fizemos aqui no governo Sartori, principalmente nos bairros. Isso tudo nós vamos conversar com quem é responsável pela segurança, que é o governo do Estado. Vamos valorizar e reestruturar também a Guarda Municipal. Segurança é uma das atribuições do poder público. A população ela não quer saber se é o governo federal que está entregando segurança, se é o governo do Estado, se é o governo municipal. Então, apesar de não ser uma atribuição do município, nós estaremos juntos para melhorar e para deixar uma cidade mais segura. Certo. Candidato, para encerrarmos essa entrevista no tempo viável, lembrando a quem nos acompanha que isso é regulado pela plataforma, pelo Facebook, não é uma escolha do Serra em Pauta, gostaríamos que o senhor deixasse o seu recado final à comunidade caxiense, respondendo à questão: por que eu quero ser prefeito? Bom, primeiro eu quero ser prefeito porque eu me sinto preparado, conheço os problemas da cidade, conheço os problemas da administração pública, sei o quanto a cidade tem que voltar a ser protagonista, sei o quanto nós temos que investir em infraestrutura, em logística, mas sei também como nós temos que cuidar das pessoas da nossa cidade, né? Eu sempre tive, na minha vida pública, aí, que tu mesmo falaste, que são mais de 20 anos, o meu sonho sempre foi usar as atribuições dos cargos que eu assumi para melhorar a vida das pessoas. Então, é isso que eu vou percorrer durante os meus 4 anos de mandato. E quero pedir para que as pessoas, para que o eleitor, ele, na realidade, vote, ele analise os 11 candidatos que estão concorrendo, olhe o seu currículo, olhe a sua trajetória política
e olhe o seu plano de governo, o que pretende fazer. Eu espero que, ao fazer isso, eu possa ser escolhido, né, para que a população tenha confiança e faça o seu voto no número 15, puro e frício, para que a gente possa executar aquilo que nós queremos em Caxias do Sul. Por isso, eu deixo o meu abraço a todos vocês. E assim nós encerramos a entrevista com o candidato Carlos Búrigo, do MDB, que está à frente da coligação Vamos Abraçar Caxias. Essa iniciativa do site serraempauta.com, que acontece desde segunda-feira e que vai abranger todas as 11 candidaturas ao Executivo de Caxias do Sul. Convidamos a quem nos acompanha para curtir, compartilhar, comentar nas redes do Serra em Pauta, Facebook, Instagram, Twitter. Esta gravação, o link dessa entrevista estará disponível na página do Serra em Pauta no Facebook e nos nossos perfis pessoais. Muito bem, boa noite, muito obrigado, André, muito obrigado, Ariel, e a todos que nos acompanham aqui. André? Obrigado, uma boa noite, e gostaria de convidar a todos que nos acompanham para seguir nos acompanhando nas demais entrevistas que serão realizadas. A próxima está marcada para sexta-feira, dia 23, às 8h30 da manhã, com o candidato Júlio Freitas, do Republicano. Até sexta-feira, então, uma boa noite a todos. Boa noite, obrigado. Boa noite.